Os dois maiores troncos indígenas do Brasil colonial é o tema de hoje do canal Pincel e Teclado. Fala galera, beleza? Bom, o tema de hoje são os povos indígenas, os nativos das terras brasileiras, que tiveram contato com o português logo no início, logo na chegada do português ao Brasil. Bom, antes de mais nada, precisamos dar uma repassada nas diversas formas de nos referirmos ao nativo brasileiro. Então, você pode encontrar textos se referindo a eles como silvícola, como gentil ou com o no final, ou como ameríndio, ou como índio mesmo, ok? Então, primeiro passo. Quando o português chega aqui no Brasil, que tipo de índio que ele encontra? Esse nativo do Brasil, ou das terras portuguesas, ele é diferente do nativo da América Espanhola. Por quê? Efeito de comparação, o nativo, no caso o indígena da América Espanhola, incas, astecas e maias, são povos que chamamos de grandes civilizações, ou povos que moram em cidades, ou altas culturas. O que isso quer dizer? São povos que constroem coisas, que têm uma hierarquia social, que arrecadam impostos, ok? Então, esse tipo de estrutura de organização social não existiu dentro da América Portuguesa, ok? Então, caso eu queira me referir qual era a condição em que esses nativos brasileiros viviam, eu os chamo de povos em estado tribal ou primitivos. Isso não tem um sentido pejorativo, quer dizer que eles são inferiores. Quando eu falo estado tribal, quer dizer o quê? Povos que moram em tribos, organizados em comunidades. Então, eu posso chamá-los de tribais ou primitivos, ok? O que significa? Não tem uma hierarquia social, não constroem coisas, não tem um Estado, ok? Segundo ponto, a terra sagrada. Diferentemente de nós, que somos descendentes da burguesia, a relação com a terra não havia uma relação comercial. A relação com a terra, entre o indígena e a terra, era a relação de cultura, de ancestralidade. Aquela terra que o indígena fica, ela era do pai dele, que era do avô dele, que era do bisavô dele, e assim por diante. Naquela terra estão enterrados os seus ancestrais, está a sua tradição, está a sua cultura. Por isso que quando chega o europeu e começam os massacres, esse não quer fugir, porque abrir mão da terra dele é abrir mão de parte da sua cultura, parte de quem ele era. Então, não é como nós, burgueses, que terra eu tenho, mas se alguém me oferecer um valor maior, eu vendo, sem remorsos, ok? E nesse contexto tem uma chegada europeu. Em poucas palavras, ela é catastrófica, porque ela acaba desarticulando a estrutura cultural do indígena, além, claro, dos massacres e das mortes causadas por doença. Então, quando o europeu chega à América, no caso a América Portuguesa, a vida do indígena nunca mais será a mesma. Agora, esses povos indígenas aqui do Brasil, como é que eles se organizavam? Os troncos indígenas. Bom, o Brasil possuía, lá no século XVI, dois grandes troncos indígenas. A partir deles, teremos diversas tribos indígenas. Ok? Então, os dois troncos são, o primeiro deles, o tronco Tupi-Guarani, que habitava o litoral brasileiro, ou seja, os portugueses tiveram contato maior com o tronco Tupi-Guarani. Quando eu falo tronco Tupi-Guarani, eu estou dizendo que existe uma diversificação, uma ramificação. A partir dele eu vou ter os Tupiniquim, Tupinambá e Timiminó, ok? Entre as diversas características, eu posso usar a questão de ser sedentário. São povos que praticam agricultura, são povos que têm moradia fixa, ou seja, são povos que não se locomovem atrás de comida, porque plantam e colhem o próprio alimento. Essa agricultura, atenção, hein, é uma agricultura de subsistência, não é voltada para produzir excedentes. Eu produzo apenas aquilo que eu vou
consumir naquele momento. Isso era motivo de racha, de ruptura entre o nativo e entre o europeu, pois o europeu vai querer que o índio pratique agricultura para ter excedentes. Ok? O próximo tronco é o tronco G, que a partir dele eu vou ter os tapuias, os goitacazes, os botocudos, os aimorés. Esses habitavam a parte interior. Grande característica, são nômades, ou seja, não praticam agricultura. Vivem da caça, da pesca e da coleta de frutos. Então, o tempo todo eu vou ter esse povo se locomovendo atrás de alimento e automaticamente entrando em atrito com outras tribos. Por quê? Atrás de alimentos, ok? Entre esses povos eu tenho os botocudos, que são muito arredios, que não aceitam em branco. Então, quando eu falar botocudo, o botocudo é o índio que vai entrar em atrito o tempo todo com o europeu. Ok, gente? Bom, para quem não entendeu claramente sobre a ideia de troncos, costumo usar uma analogia da seguinte maneira. Entenda tronco como os estados São Paulo e Rio de Janeiro, ok? Então, quando eu disser tronco Tupi-Guarani, seria o estado do Rio de Janeiro. Aí eu digo assim, Tupiniquim, Tupinambá, Timiminó. Seria Vasco, Flamengo, Fluminense. Ou seja, o que esses três times têm em comum? São times do Rio. Então, o estado do Rio de Janeiro originou esses três clubes. Então, o tronco Tupi-Guarani originou essas três tribos indígenas, ok? Então, o tronco que vai dar origem a várias tribos, ok? Bom, continuando. Mais à frente, como é que era a organização social do indígena? Primeiro ponto, não confunda sociedade com comunidade. A ideia de comunidade viviam em grupos, mas sem hierarquias. Viviam em comunidades, viviam assim. É uma grande comunidade com apenas a liderança do cacique. Que essa liderança não era imposta, era pelo respeito, porque ele era o mais velho, era o mais experiente, era aquele que todos costumavam ouvir. Então eu tenho os indígenas se organizando em comunidades, em que eu tenho como se fosse um chefe político, como se fosse, ok? Um chefe político. Esse cara, esse chefe político, ele liderava em situações sobre guerra, sobre colheitas, sobre problemas na tribo. Certo? Então, viviam em comunidades, liderança do cacique. Continuando. Bom, e a divisão de tarefas? Era por sexo e por idade. Entenda o seguinte, os crumens são as crianças, os aprendizes. Os meninos vão aprender coisas dos homens. As meninas vão aprender coisas para as mulheres. Então, os homens praticam caça, pesca, guerra e coivara. Prestem bem atenção. Eu disse caça, pesca, guerra e coivara. Eu não disse em momento que ele pratica a agricultura. O índio nativo, que não foi catequizado, ele, o índio homem, não pratica agricultura. Por quê? Eu, o índio homem, na minha cabeça, por uma questão cultural, trabalhar com lavoura era coisa de mulheres. Então ele rejeita. O mais próximo trabalho na terra, da agricultura, é a coivara. O que é isso? É o queimar um terreno que será preparado para a agricultura. Ponto. Então o índio homem, ele não planta e nem colhe. Por isso que lá atrás, durante muito tempo, chamava-se o índio de preguiçoso, porque ele não queria trabalhar na lavoura, porque era questão cultural, porque isso era coisa de mulher na cabeça dele. Ok? E as mulheres praticavam agricultura, tomavam conta da oca, que é a casa onde eles habitavam, ou seja, atividades domésticas, e as coletas de frutos para alimentar as crianças, ok? Bom, continuando. A questão da religiosidade. 2 pontos precisamos entender. O politeísmo, ou seja, crença em vários deuses. E o animismo, quer dizer o quê? As entidades da natureza eram deuses. Então, por exemplo, o sol era um deus, a floresta tinha um deus protetor, os pássaros tinham um deus protetor. Ok? Então tem o Tupã, deus do sol, tempestade, o Curupira, que era o deus protetor das florestas,
o Irapuru, que protegia os pássaros. Então, eu tenho entidades, elementos da natureza, que eram consideradas deuses. A crença na... perdão. E o pajé? O pajé é o líder religioso. Como assim? O pajé seria uma espécie de... como se fosse o padre da paróquia. Então, na sua paróquia aí, eu tenho um cara, o padre, que qualquer assunto religioso, casamento, sacramento, você recorre a ele. Então, dentro da comunidade indígena, em assuntos religiosos, sobre os deuses, sobre adivinhação, presságio, cura, eu recorro ao pajé. Então, é como se fosse um padre de uma paróquia. E a crença na terra sem mal, o que é isso? Para nós cristãos, a terra sem mal, que seria o céu, morro, vou para o céu, e o céu fica no céu de fato, ok? O local de paz, o paraíso. Para os indígenas, esse céu é semelhante ao nosso e fica na própria terra. Essa terra sem mal seria o paraíso, que nós fica no céu, para eles fica aqui na terra. Um local onde não haveria guerras, não haveria lutas, não haveria maldades. É um local onde só teria paz, só teria bondade entre as pessoas. E a pintura e as penas, por questões bélicas, ou seja, vou para a guerra, vou me pintar, e as penas para espantar os espíritos. E a antropofagia, na crença deles, acreditavam que eu comendo a carne do meu inimigo, a força e a coragem dele passarão para mim. Veja bem, só vou devorar porque eu acredito que aquela força e aquela coragem passarão para mim. Não é comer carne humana porque estou com fome. Não. É uma questão, digamos assim, religiosa, questão ligada assim, vou adquirir poderes, porque é a minha crença, é um credo para eles. Contato com os brancos. Bom, desde o início, eu, o homem branco, eu vejo o índio como um ser inferior, como um ser diferente e inferior de mim. Por quê? Porque desde o início o branco fala, esses índios não têm lei, não têm fé, não têm rei. Não tem lei, não tem leis, não tem leis escritas. Não tem rei, não tem um Estado, não tem um comando, e não tem fé, não tem Cristo. Então, por conta desses três fatores, eu os vejo como inferiores. E preguiçosos. Europeu, eu quero que você, índio, plante e colhe para mim em larga escala, em grandes quantidades, e não mais apenas para sobreviver naquele momento. Lembrando, o índio, em sua cultura, ele não produz alimentos para ter grandes quantidades, mas apenas para sobreviver naquele momento. E, inicialmente, a relação era amistosa, ou seja, quando o europeu chega, ele pratica o escambo, a troca de mercadorias. Então, o europeu, eu chego, um espelho, um pente, um pano, uma roupa, um canivete, um machadinho. Então, inicialmente, a relação era amistosa, tá? Desde que o índio fizesse algumas coisas para mim. Só que o índio, ele corta uma árvore porque hoje eu quero. Mas a mãe não ia querer cortar aquela árvore, não querer cortar outra árvore. Resultado, europeu vai começar a impor que esse índio trabalhe para mim todos os dias, que esse índio corte grandes quantidades de árvores para mim. E mais, pratica agricultura. Lembrando, o índio homem não faz isso. Então, posteriormente, essa relação, que era amistosa até o escambo, quando começa a ir para a escravista, começa a ter a imposição de violência, mortes, começam a ter índios sendo massacrados pelos europeus. Então, posteriormente, será catastrófica. E a miscigenação. Durante muito tempo se pensou que a relação entre branco e o indígena era assim, vítima única. Eu, branco, impus a minha cultura sobre o indígena, esse indígena não impôs, não me influenciou em nada. Errado, gente. O europeu também absorveu elementos da cultura indígena. Um exemplo, o ato de andar pela mata, sem se perder, que era algo praticado pelos indígenas, o branco aprendeu. Isso fica notório com os bandeirantes. Outro ponto, se curar com ervas medicinais, no caso, com plantas da floresta. O ato de tomar banho todos os dias. Então, eu tenho vários elementos que eu fui pegando, que eu fui absorvendo do indígena. Então,
eu tenho uma miscigenação, não é só, digamos assim, física, não é só entre brancos e índios fisicamente, digamos assim, procriando miscigenação de raças, mas também tem uma troca de culturas, ok, gente? Bom, encerro por aqui a aula sobre o índio do período colonial brasileiro, ok, gente? Bom, um abraço, até mais, tchau!